atividade que a gente deixou na aula passada? Alguém não conseguiu aí? Só para saber? Bom, como não se pronunciaram, suponho que tenham conseguido. Beleza. Nem lembro qual era. Você fez. Você entregou na própria horário lá, que foi aquela do... um sensor de temperatura, né? Se a temperatura estivesse abaixo de 10 graus, ficava vermelho. É por isso que eu não lembro. O que já foi feito. Se não tivesse feito, você teria lembrado. Não se preocupa, não. Bom, vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar. A gente vai continuar. Vai falar um pouco agora sobre a conexão mesmo do Arduino com a internet. Eu tenho, que nem eu falei com vocês, eu tenho os kits que a gente vai disponibilizar aí para vocês para as aulas, né? A gente tem que combinar de vocês pegarem aqui comigo. Tem que ver o seguinte, existem duas possibilidades, que é vocês pegarem o kit aqui comigo ou pegarem na FAESA. Os kits estão todos aqui comigo, aqui em casa, porque na última turma eles pegaram e devolveram aqui para mim. Então vocês podem ou pegar aqui comigo ou pegar na FAESA. Na FAESA, se alguém falar assim, não, eu prefiro pegar na FAESA. Para pegar na FAESA, eu tenho que ver direitinho, porque eles vão disponibilizar um dia específico. Se for aqui comigo, qualquer dia é dia, qualquer hora é hora. Para mim não faz diferença. É questão, às vezes, porque a pessoa, não, para mim a sua casa é longe, a FAESA é melhor, né? Mas tem essa restrição de horário, tem que ver o dia exatamente, deixo lá, e aí tem um dia e horário que vocês vão pegar. A minha casa é aqui no Barro Vermelho, aqui em Vitória. Tem um kit que não está aqui comigo, que está com um aluno que mora em Cariacica. E ele até avisou assim, professor, eu devolvo na FAESA, mas o senhor pode ver lá na sala, porque se tiver algum aluno de Cariacica também, aí é mais fácil eu já entregar para ele do que ter que ir na FAESA para poder devolver. Então, se já tiver alguém de Cariacica... Tem um monte de Cariacica. Então, aí, Maiane, você foi a primeira já a se prontificar? Falei primeiro, hein? Tô na fila. Depois, você me manda um e-mail, Maiane, que aí eu ponho você em contato com ele lá e você pega com ele. Aí é mais Beleza, fácil. vamos sim. Pegam aí em Cariacica. De resto, pessoal, então, aí vocês veem aí o que vocês preferem. Comigo, pode ser qualquer dia, qualquer horário, inclusive fim de semana, não faz muita diferença. É só dar uma ligadinha antes, falar, pessoal, posso ir aí agora, posso ir aí hoje à tarde, sei lá. Ou dia de semana, tanto faz, qualquer hora, eu estou em casa direto. Que é aqui no Barro Vermelho. Se alguém falar, não, professor, Barro Vermelho para mim não dá, para mim é melhor FAESA. É só me dizer quem são as pessoas que eu deixo lá na FAESA, com o nome de vocês direitinho e tal, para vocês pegarem lá. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo no WhatsApp e vou colocar vocês para poder coordenar isso, porque aí vocês podem mandar mensagem falando, professor, estou indo agora, esse tipo de coisa, né? Eu vou criar o grupo e aí eu vou publicar lá no AVA o link, né, para o grupo para vocês se adicionarem. Beleza? Pode ser? Tô falando porque se a gente combinar isso por e-mail, aqui pela aula, às vezes é mais complicado. Você falar assim, professor, tô indo agora aí pegar, né? Alguma coisa assim. Deixa eu criar só o grupo aqui. Que aí vocês podem entrar aqui. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tranquilo. Pronto para achar mais outro erro naquele simulador de Arduino. Achou algum erro? A gente ficou agarrado até 10h30 da última aula, lembra? Foi. Mas, na verdade, aquilo nem era um erro. Aquilo ele estava sendo bem realista.
né? Porque é daquele jeito mesmo, eu comi mosca mesmo. Ele é um simulador tão bom que simula até o que não funcionaria no Arduino. Exatamente, é isso aí mesmo. É exatamente isso. Deixa eu ver aqui agora. Eu tô criando o grupo. Eu tô fazendo isso logo agora, pessoal, porque senão depois eu vou acabar não fazendo. Ó, convidar via link. Vou compartilhar o link. Copiei o link. Pronto, pessoal, criei lá o grupo no WhatsApp. Deixa eu só ver se está aqui. Eu vou colocar o link aqui no chat, para quem quiser entrar logo, mas eu vou disponibilizar ele também lá no Ava. Vou colocar lá de qualquer forma. Estou botando logo aqui, se alguém quiser logo entrar, não tem problema. Beleza? Deixa eu botar aqui agora. Peraí que tem tanta janela aberta aqui que às vezes eu me perco um pouco. Mas daqui a pouco eu acho. Bom, botei aí o link. A Sofia falou que não vai poder ver hoje, mas depois ela pode ver a aula gravada, eu estou disponibilizando lá direitinho. Esse link aí, se vocês quiserem entrar no grupo lá, eu recomendo entrar, para a gente ter essa conversa aí sobre pegar os kits. Beleza. Então, vamos lá. A Maiane, então, já vai pegar lá. Maiane, depois me lembra. Coloca no grupo lá, ou me manda e-mail, tanto faz. Depois você me lembra. Pode deixar, lá. eu mando um e-mail. Tá? Beleza. A Sofia fica tranquila que hoje, por enquanto, não vai ter exercício, não. Eu vou adiantar um pouquinho da matéria teórica mesmo. Vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui agora e compartilhar com vocês. Desculpa ter demorado uns minutinhos aí para criar esse grupo agora, mas é que se eu não criasse agora, depois ia acabar não criando, ia enrolar. E os kits já estão todos aqui para vocês pegarem, né? Já está numa hora boa da gente começar a pensar em pegar mesmo. Eu não sei se vocês viram, mas as aulas agora já estão todas direitinhas lá no AVA. Os links das aulas que a gente teve até agora. Mesmo as que podem não estar gravadas 100%, porque às vezes eu esqueci um pouquinho, né? Teve algumas aí que o Rafael me lembrou. Mas agora eu tô melhorzinho, né? Então, hoje eu lembrei de botar para gravar. Bom, vamos lá, então deixa eu só abrir aqui a... Quem não mandou o exercício ainda, que é, né, da aula passada lá, que eu pedi para mandar, mande ainda, tá? Mesmo que eu tinha botado a data até hoje, mande ainda, que pelo menos vai valendo alguma coisa. Não deixe de mandar não, porque isso vai valendo nota lá para a nota do laboratório, né? Professor, Diga. tem alguma notícia de como que vai funcionar a volta à aula semana que vem? Se vai ser meio a meio, vai depender da turma? Eu sei, assim, a gente não teve nenhuma orientação diferente não, acho que vai depender muito de cada disciplina. Eu acho que a gente, a princípio, ainda não vai voltar. Não, a gente, essa de internet das coisas, com certeza ainda vai ficar à distância, ela não vai voltar presencial, porque ela tem um problema para presencial, que é justamente o laboratório. O que acontece? Esse laboratório aqui, quando a gente faz ele lá na FAESA, a única solução possível é fazer ele em grupos de 3.
porque a gente não tem ponto de rede suficiente no laboratório lá para fazer ele. Então, a gente precisa de juntar em grupos de 3. E aí, quando a gente junta em grupos de 3 lá, aí já fere os protocolos necessários para o retorno à aula presencial, entendeu? Então, a gente aqui, a princípio, vai continuar do jeito que está, nessa matéria. Eu não posso dizer sobre todas as matérias que você tem, não. Aí, cada matéria é um caso diferente, é um caso à parte. Não acho que vão voltar semana que vem, né? Porque a partir da semana que vem está autorizado, mas eu não sei se vão voltar na semana que vem, não. Eu sei que devem voltar, e algumas já voltaram, algumas que têm caráter prático, e que há necessidade da presencialidade. Tipo assim, essa aqui a gente consegue fazer a parte prática de casa, sem prejuízo nenhum. Até ganho, na verdade, porque você fica fazendo aí, você na frente do computador, você faz até melhor do que lá, no fundo. A experiência do ano passado, do semestre passado, foi boa nesse sentido. Porque a gente disponibiliza os kits, né? Mas tem algumas disciplinas que não tem jeito, né? Tem disciplinas que o cara tem que usar no laboratório o equipamento que tem lá na FAESA, né? Alguns laboratórios de física, alguns laboratórios de elétrica, outras de engenharia de ensaios lá e tal. Então, esses aí eu sei que estão voltando, mas eu já não sei exatamente que datas, não. Mas essa aqui, a princípio, vai continuar do jeito que está, até segunda hora, beleza? Então, o melhor seria perguntar direto aos professores de cada disciplina que eu estou cursando. Cada professor sabe, cada professor sabe sim. Se você quiser perguntar lá para a coordenação, ele vai te dizer, né, de todas as disciplinas. Mas, assim, você falar com cada professor sabe como é que está programada a sua disciplina. Localmente está mais fácil perguntar ao professor do que a coordenação. Está muito difícil falar lá na FAEL. Atendimento pelo Zap está precário. Está mais fácil perguntar ao professor. Maiane, é esse mesmo. Então, você pode perguntar a cada professor sabe como é que vai ser a sua, como é que está levando a sua disciplina, qual é a orientação para a sua disciplina. Para essa orientação. A princípio, a gente deve continuar aqui. Se isso mudar em algum momento, eu vou avisar para vocês, tá? Beleza, professor, obrigado. Maiane, eu falei, né? Esse meio mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou mesclar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos de IoT, que vão começar a ser necessários para as coisas que a gente vai começar a fazer depois na parte prática, né? Tem mais coisas para a gente fazer na parte prática ainda, antes de entrar nisso aqui, mas a gente tem que ir levando também para tentar sincronizar aí, para a gente também não chegar lá, vai fazer uma coisa na parte prática e nem viu nada disso aqui ainda. A questão dos kits, de entrega dos kits, depois que vocês entrem lá no grupo do WhatsApp, a gente vai conversando mais lá também, para combinar a data, essas coisas assim, na hora, para vocês pegarem. Beleza? Vamos lá, então. Só para a gente não ficar aqui discutindo a noite inteira sobre isso, sendo que a gente pode discutir offline. Offline é assim, fora do horário da aula, né? No grupo lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre... já vi que tem uma galera que já entrou aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre redes IoT, rede de internet das coisas, né? Nosso objetivo aqui no curso, na verdade, é pegar o Arduino. A gente está usando o Arduino como dispositivo, né, de coleta de dados, de interface com o mundo das coisas, vamos dizer assim, né, dos sensores, dos atuadores. E esse cara a gente vai botar ele para poder enviar dados pela rede, né? Afinal, é internet das coisas. A gente começou falando um pouquinho das coisas, né? Sensores e dispositivos, como que eles funcionam, vi uns exemplozinhos aí simulados, mas agora a gente vai começar a falar sobre a internet das coisas, né? Não só as coisas. Então a gente tem que pensar que agora a gente vai pegar esses dados de sensores e esses comandos que a gente pode dar para atuadores, tipo liga o motor, acende a lâmpada, acende o LED, faz isso, fecha a porta, faz isso, faz aquilo, que a gente pode dar esses comandos também através da rede, né? Esse que é o nosso objetivo. E aí, a ideia de esse nome Internet das Coisas é justamente porque esses dispositivos são acionados pela internet, que é a rede que já existe, e que é uma rede baseada no protocolo
nos protocolos, não é um protocolo só, nos protocolos, na família de protocolos TCP/IP, né? Não sei se todo mundo, acho que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos falar no TCP/IP. Eu sei que tem um pessoal de produção aí que às vezes não tem noção do que são protocolos e tal. Esse é o momento em que a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar uma discutida aí sobre o que vem a ser e para situar vocês um pouco melhor aí sobre cada questão. O pessoal aí da computação está mais habituado, isso está mais no sangue, vamos dizer assim, né? A questão é a seguinte: a gente vai pegar uma série de dispositivos, sensores, coisas, né, que a gente chamou genericamente de coisas, e vai ligar na internet, vai botar ele para mandar dados pela internet. Qual o problema disso? O problema disso é que a internet, ela é composta, foi criada, né, utilizando soluções que não foram pensadas para esse tipo de equipamento. A internet foi pensada, ela foi bolada para computadores, essencialmente para computadores. Lá na década de 70, lá quando os caras pensaram lá nas soluções na internet, começou, os caras pensaram como é que poderia funcionar a internet, ela é toda pensada para computadores, né? Ah, professor, mas hoje eu uso também celulares, tablets. Tá, mas seu celular e tablet de hoje é 10 milhões de vezes melhor do que o computador da década de 70. Os dispositivos não. Um Arduino não é 10 vezes melhor do que o computador 10 mil vezes melhor, ou mesmo 2 vezes melhor do que o computador de 1970. Ele é pior ainda, ele é mais simples. Então, vários dos dispositivos das redes de IoT, né, os dispositivos de IoT, de maneira geral, né, eles ainda são mais simples do que os primeiros computadores. Eles têm mais restrição de bateria, eles têm menor poder de processamento, eles são bem simples, né, podem ser bem simples. Então, não necessariamente. O Raspberry Pi mesmo é um computador bem melhor do que o da década de 70. Mas se você pensar no Arduino, é bem simples. Então, o que acontece? A gente está botando numa rede que foi pensada para computadores, né, dispositivos extremamente simples, com muitas restrições de funcionamento, né, de bateria, de poder de processamento, de memória, de tudo. Um dispositivo extremamente simples. E aí, qual o problema disso? O problema é que as soluções nem sempre se adequam bem. As soluções que existem, né, elas são pensadas, então, para os dispositivos que normalmente não tem problemas de limitação de bateria. Ah, celular tem? Tá, mas não tem. Né? Você já faz parte da nossa rotina, por exemplo, carregar o celular uma vez por dia, ou mais até. Então, ele já roda aplicativos aqui que são pesados e tal. A rede não é um problema. O problema são os aplicativos que rodam. Mas esses dispositivos mais simples, não. Então, as soluções que existem para comunicação, para troca de informações pela rede, não são necessariamente as melhores para o mundo de IoT, né, as que existem na internet tradicional. E aí, só que ao mesmo tempo você quer usar a internet já está difundida. Ela já está alcançando todos os cantos do mundo, né, ou quase todos os cantos do mundo. Você tem cobertura 4G ou 2G, não importa. 2G eu estou exagerando, mas às vezes nos rincões aí do mundo aí pode ser ter 2G ainda. 3G, você tem acesso à internet de alguma forma em quase todos os lugares, certo? E onde não tem, não é muito difícil de instalar quando é necessário. Então a internet é um meio interessante para a comunicação desse tipo de rede. Apesar do que as soluções que existem na internet nem sempre, né, que estão disponíveis aí, que estavam disponíveis quando esse conceito de IoT começou a surgir, não necessariamente eram as melhores tecnologias para o mundo que estava se apresentando aí de IoT. Então, na internet tradicional, né, é o que a gente tem aí meio de laranja, aí, vamos dizer assim, no lado esquerdo do slide, que está escrito embaixo aí TCP/IP, essas são soluções que existem tradicionalmente nas redes, seja internet, ou rede de telefonia, ou redes locais e tal, né? Então você tem soluções, e essas soluções, elas são divididas em camadas, a gente chama de camadas de rede, então uma em cima da outra aqui, é uma pilha, a gente fala que isso é uma pilha de protocolos. É um protocolo em cima do outro aqui. Um protocolo
nada mais é do que um conjunto de regras que as máquinas têm que seguir para que elas possam se comunicar, né? Então, por exemplo, aqui na aula, o nosso protocolo de comunicação é o português, tá certo? Quer dizer, o português faz parte do nosso protocolo. Então, vocês sabem que vocês vão entrar na aula, eu vou falar português, vocês vão entender português. Então, a gente consegue se entender porque a gente está usando o mesmo protocolo de comunicação. Se eu chegasse aqui e começasse a dar uma aula em francês, provavelmente vocês não entenderiam, né? Eu teria certa dificuldade de dar aula em francês, mas supondo que eu soubesse falar, né, francês fluentemente e tal, eu poderia dar aula aqui em francês e vocês não entender nada porque vocês não entendem francês. Um entende francês, mas o outro não. Então, um entende o meu protocolo, o outro não. Então, tem que haver uma combinação prévia de quais são as regras de comunicação. E esse conjunto de regras de comunicação a gente chama de protocolo. Tá certo? A linguagem, né, o idioma que você está usando, é uma parte do protocolo. Não é o único protocolo. Né? Tem outras coisas que fazem parte do protocolo também. Por exemplo, aqui, sei lá, eu estou falando aqui e vocês estão ouvindo. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me interromper, ou vão clicar na mãozinha aí, tem algumas possibilidades. Ou clica na mãozinha do Teams, ou então me interrompe e aí eu falo, né? Eu paro um pouquinho aí, tira dúvida. Então tem um protocolo aí também, que enquanto não está falando, os microfones estão desligados, né? Então você tem um protocolo aqui de funcionamento para que a aula online funcione direitinho. Eu estou compartilhando a minha tela, não tem mais ninguém compartilhando a tela para poder não fazer confusão. Então a gente tem, para que o negócio funcione direitinho, a gente tem um protocolo e um dos pedaços do protocolo é o idioma, outro pedaço são essas boas práticas da aula online aqui que a gente tem, vamos dizer. Se fosse aula física, teria um outro protocolo, não ficam conversando com o outro enquanto a pessoa está falando, não está dormindo enquanto a pessoa está falando e tal. Então a gente tem esses protocolos aí. E esses conjuntos de protocolos, esses conjuntos de regras, eles são divididos em conjuntos mesmo, que tem uma coisa a ver com a outra, que tem a ver, que tem o mesmo objetivo. Eu estou falando aqui primeiro utilizando algumas analogias, mas se eu agora pensar mesmo nas redes de computadores, quando eu vou pegar um dado e transferir um dado de um computador para o outro, vou pegar o meu dado e transferir, eu quero acessar, por exemplo, estou aqui no meu computador, vou dar um exemplo prático, concreto. Estou aqui no meu computador, abro o navegador e vou acessar um site que está lá nos Estados Unidos, sei lá. Vou acessar um site qualquer lá. O eBay. Vou comprar um negócio no eBay. Pronto. Vou acessar aqui o eBay. Tá. Para essa comunicação, que a princípio é muito instantânea, né? Eu vou lá no navegador, coloco ebay.com e aparece a página do eBay. Para isso aí que é muito instantâneo, tem uma série de coisas que estão acontecendo por baixo dos panos e a gente não se dá conta. Essa série de coisas são resolvidas pelos protocolos de comunicação. Então tem um protocolo, por exemplo, de comunicação que é responsável por permitir que o meu computador se comunique com o roteador sem fio que eu tenho aqui. Passa essa comunicação sem fio. Isso é um protocolo de comunicação. Wi-Fi é um protocolo de comunicação. Esse protocolo de comunicação, o que o Wi-Fi faz? O Wi-Fi é o nome comercial do protocolo de comunicação. O que o Wi-Fi faz? O que ele tem como padrão? Ele define como, por exemplo, eu vou transmitir. No final, todas as informações são zeros e uns, né? Todos os arquivos, os áudios, tudo no final é digitalizado, é transformado em zeros e uns. E o Wi-Fi, basicamente, o que ele faz é definir quais são as regras para você converter uma sequência de zeros e uns em sinais de radiofrequência que vão ser transmitidos pelo ar do meu computador para o meu roteador sem fio, do roteador sem fio para o meu computador, né? Em dois equipamentos que estão que tem comunicação direta, que se ligam diretamente um ao outro. Isso é o Wi-Fi. O 4G é a mesma coisa para o celular. Como que os zeros e uns vão sair do celular e vão chegar lá na antena lá da estação rádio base, lá, né, da antena da operadora, como que isso vai ser transmitindo, utilizando as frequências que eles podem utilizar e tal. O Ethernet é um outro padrão para redes com cabo, quando você tem um computador ligado no cabo. Também vai dizer como que os zeros e uns são representados por correntes elétricas que vão naquele cabo,
qual é o cabo, qual o tipo de cabo, qual o conector, tudo isso está definido nesses protocolos que a gente chama de protocolos de enlace, que eles resolvem a questão do enlace. O enlace é um link, é uma ligação direta, é um computador falando com o outro. Uma vez que isso está resolvido, tem alguns protocolos de um nível um pouco mais alto, que é o principal representante no mundo hoje é o protocolo conhecido como IP. O IP é um protocolo que é responsável por fazer o seguinte: o Ethernet, o Wi-Fi já permitem que duas máquinas se comuniquem diretamente uma para a outra. Tá. Mas se eu quiser mandar uma coisa de uma máquina para outra, e essas duas máquinas não estão ligadas diretamente. Por exemplo, uma máquina minha aqui está querendo requisitar uma página do eBay que está lá nos Estados Unidos. As máquinas não estão ligadas diretamente. Elas têm vários intermediários. Quer dizer, do meu computador, eu tenho um primeiro intermediário aqui, que é o roteador sem fio da minha casa. Eu tenho um segundo intermediário, que é o roteador sem fio da minha casa, ele vai lá para um modem que está lá na operadora minha aqui, que está lá na central da operadora. Da central da operadora, ela vai se conectar com o roteador que está lá no Rio de Janeiro, sei lá. Do Rio de Janeiro, vai passar para um outro roteador lá para poder ir para um cabo de fibra ótica submarino que vai até os Estados Unidos, que chega lá, sei lá, em Nova York. Estou inventando aqui. Aí chega lá em Nova York, vai passar por um roteador que sai de Nova York e vai para uma operadora lá do eBay, lá no Texas, sei lá. E aí, chegando lá no Texas, chega lá para um roteador lá do data center onde está o eBay, que chega no computador do eBay. Então, tem um monte de passos intermediários. E esse protocolo, que a gente chama de protocolo de rede, cujo IP é o principal representante, ele é o cara responsável por achar esse caminho. Por saber, tipo assim, eu sei aonde eu quero chegar, né, que é no site do eBay, no computador, no servidor onde estão as páginas do eBay, o IP, desculpa, ele é o cara que vai achar o caminho para mim. Ele é o meu GPS da rede, né? Ele é o meu Waze da rede. Aliás, o que o Waze faz nas ruas é o que o IP faz nas redes de computadores, né? É o mesmo princípio, são os mesmos algoritmos aí de encontrar melhor caminho. Então o IP é responsável por isso, por achar qual é o melhor caminho e fazer com que a sua informação seja retransmitida a cada salto, né, a cada um desses equipamentos intermediários, até que chegue no destino. O IP tem duas versões rodando aí no mundo, tem o IP versão 4, que é o mais comum na internet hoje nas redes, e tem o IP versão 6, que já foi proposto há bastante tempo, mas essa migração aqui está sendo muito, muito lenta mesmo. E o IPv6 tem algumas vantagens aqui, ele tem mais endereços, então você pode, teoricamente, ter mais equipamentos interligados na internet. O IPv4 ele tem uma quantidade mais limitada de endereços. Na verdade, os endereços IPv4 de internet, eles são fornecidos por uma entidade americana lá, que controla os endereços, que vai dando endereço. Por exemplo, aqui para o Brasil, eles dão endereço davam para a FAPESP aqui em São Paulo, e ela que distribuía para o Brasil inteiro. E assim ela vai fazendo com os vários países do mundo. Os endereços que ela fornecia, os blocos, né, os segmentos de endereços que ela fornecia para o mundo já acabaram. Ela não tem mais endereço para fornecer IPv4. Quem tem, quem não tem, já era. O IPv6 ele tem uma quantidade muito maior de endereços, né? Mas menos usado ainda, porque a transição de versões de protocolos para o mundo inteiro não é uma coisa muito fácil, não. Esse é o protocolo de rede, é isso que ele faz. São as regras para você achar o melhor caminho e para fazer com que a informação vá pelo caminho que foi encontrado entre o computador de origem e o computador de destino. Encontrar esse caminho pode levar em consideração o menor caminho, o caminho que está menos congestionado, com menos tráfego de rede no momento. Isso pode ir mudando dinamicamente. Do mesmo jeito que o Waze funciona, né? Vai mudando onde tem mais trânsito, onde tem menos trânsito. O protocolo de transporte, cujo principal representante no mundo é o TCP, dão até nome à solução TCP/IP, né? Que são os dois protocolos, o protocolo TCP de transporte e o protocolo IP de rede. O TCP é responsável por garantir a comunicação fim a fim. O que quer dizer isso? Garantir que, por exemplo, eu pedi a página do eBay, né, lá para o eBay. O eBay mandou a página para mim.
Mas, na verdade, quando ele manda a página para mim, ele manda a página, ele manda as imagens da página. E, às vezes, as imagens são arquivos relativamente grandes e não cabem numa mensagenzinha só. Então, você pega um arquivo de imagem, por exemplo, e divide ele em vários pedacinhos. As mensagens de rede, os pacotes de rede, normalmente tem tamanho útil aí de 1000 e poucos bytes. E a mensagem, e uma imagem, às vezes, por exemplo, de uma página, pode ter lá 100 kbytes, por exemplo. Eu preciso mandar isso em, sei lá, umas 80, 90 mensagens diferentes, né, uma atrás da outra. Elas, quando chegam no destino, saem lá do servidor do eBay, chegam na minha máquina para montar a página, essas 100 mensagenzinhas, minha máquina tem que pegar essas 100 mensagenzinhas e, a partir dessas 100 mensagens, reconstruir a imagem, reconstruir o arquivo da imagem para exibir para mim. Então, eu tenho que esperar chegar essas 100 mensagenzinhas para poder pegar ela, a partir delas, ver qual era a imagem, né? Reconstruir o arquivo de imagem e mostrar essa imagem. O TCP é o cara responsável por fazer isso, por pegar essas várias mensagenzinhas e reconstruir a imagem inteira a partir desses vários pedacinhos. Inclusive porque eles podem chegar fora de ordem. Né? Como o caminho pode mudar de acordo com mudança de tráfego na rede e tal, pode ser que algumas mensagens tenham vindo por um caminho, outras vêm por outro, e aí elas não chegam na ordem que elas forem transmitidas. Então, o TCP é o cara que vai ficar lá no destino vendo se as mensagens estão chegando na ordem. Se não chegarem, se chegarem fora de ordem, ele coloca elas na ordem e refaz o arquivo no formato que ele era para você, no destino, ter o arquivo do jeito que você queria. Então, isso quem faz são os mecanismos de transporte. Né? O TCP faz isso. Se tiver algum erro de transmissão, ele pede para retransmitir, tudo isso. E tem um outro protocolo bem mais simples, que é o UDP, que serve para mandar mensagens curtinhas, não faz essa verificação de ordem, não faz nada disso. E tem uns outros protocolos aqui, que a gente chama de protocolos de aplicação, que são protocolos que têm por objetivo enviar informações, né, transmitir informações bem específicas, assim, por exemplo, o HTTP, acho que essa sequência de letrinhas aí, vocês estão acostumados quando vocês vão colocar um endereço na internet, né, sempre HTTP, alguma coisa. Esse HTTP antes, ele está indicando que o protocolo que está sendo usado é o HTTP. É o protocolo para tráfego, para transmitir páginas web. Então, ele é todo pensado, estruturado, um conjunto de regras, para você representar uma página web direitinho. Então, é o HTTP para isso. O FTP é um protocolo para transferência de arquivos, File Transfer Protocol. O SMTP é um protocolo que se usa para transferência de e-mails entre um servidor de e-mail e outro. Quando você manda um e-mail, você manda um e-mail para o servidor do seu servidor de e-mail, né? O servidor do seu provedor de e-mail. Eu tenho e-mail no Gmail. Então, eu mando pro Gmail, do meu computador para o Gmail, né? Via web mesmo, aí é uma página web, vai tudo via HTTP, mas quando chega no Gmail, se eu mandei para um endereço de alguém no outlook.com, ou um endereço de alguma empresa, não sei, do servidor do Gmail, ele vai para o servidor da empresa, para o servidor do Outlook, sei lá, usando esse protocolo aqui, SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples de transferência de e-mail. E esse MAP também é um protocolo que se usa para e-mail também. Existem vários, eu dei só 4 exemplos aqui, existem inúmeros protocolos para fins específicos, para transferência de tipos de dados específicos. O HTTP está em maiúsculo aqui porque ele é o protocolo mais usado no mundo hoje de aplicação, para transferir páginas web. Quase tudo hoje é página web. Até os aplicativos de celular, quando o seu celular se comunica com o servidor Uber, quando você chama o Uber, o seu celular lá se comunica com o Uber, ele se comunica via HTTP. Quando você abre aqui o Instagram se comunica, o Facebook, ele se comunica com os servidores dele utilizando esse protocolo HTTP. É um protocolo extremamente utilizado, muito usado mesmo. Tá claro, mais ou menos, para quem não é tanto da área de computação aí, a utilidade desses protocolos aqui tradicionais da internet? Só um sim ou não, ou um talvez? Sim! Ei.
Pois sim, aí parece da época quando, não sei se é da época de vocês, né? Acho que não. Mas quando eu era moleque, tinha um programa, acho que no Silvio Santos, que o cara entrava na cabine toda fechada, que ele não via nada lá, ele ganha, sei lá, porque ele participava do programa lá e ganhava uns prêmios. Aí eu ganhava um prêmio lá e no final ele entrava na cabine, aí o Silvio Santos fazia umas perguntas assim: você quer trocar os R$1.000 que você ganhou por uma banana? Aí o cara não ouvia, ele tinha que responder sim ou não. Aí, o programa era isso. Programas bons do Silvio Santos, né? Aí o cara de vez em quando trocava lá R$1.000 por uma banana, depois trocava a banana por uma Ferrari, depois trocava uma Ferrari por uma maçã. No final ele sempre saía ferrado, né? O sim ou não era igualzinho esse sim aí que alguém fez. Me lembrou isso aí. Você vê como eu tô velho, né? Me lembrou um programa do Silvio Santos. Ai, ai. Bom, então esse que são a utilidade do, voltando aqui, saindo do Silvio Santos e voltando aos protocolos, e essa é a utilidade desses protocolos aí. Esses protocolos, com esses nomes, HTTP, TCP, IP, Ethernet, Wi-Fi, DSM, esses são protocolos das redes tradicionais. Os objetivos dele, né, do HTTP são chamados de protocolos de aplicação, o TCP é chamado de transporte, o IP é um protocolo chamado de rede, e esses aqui de baixo, a Ethernet, Wi-Fi, DSM, são protocolos de enlace. No fundo, você precisa de todos eles para ter uma comunicação, de um representante de cada um deles aqui, pelo menos um representante. No mundo de IoT, como as coisas vão rodar na internet, a internet é toda baseada nesse protocolo IP. Então, o IP a gente tem que manter no IoT, né? Então, o protocolo IP é a base também das soluções de IoT. Muitas coisas, o IPv6 ganhou muita importância, mas o IPv4 ainda é bastante usado. A gente vai usar IPv4 aqui, o IP tradicional. E as soluções muitas usam UDP e algumas usam TCP. Ou seja, os protocolos são os mesmos de transporte de rede, que fazem com que as soluções sejam compatíveis com a infraestrutura de internet que existe, certo? Mas o que a gente mexe, o que existem novas soluções, são aqui embaixo e aqui em cima, nos protocolos de enlace e nos protocolos de aplicação. Por que isso? Esses dois são mantidos para manter a compatibilidade com a internet, para que os dados possam ser trafegados pelos roteadores, esses intermediários que eu falei, que ligam o meu computador ao computador lá no Japão, o computador lá nos Estados Unidos. Esses intermediários, eles entendem IP, eles entendem TCP. Então, esses caras, para que isso funcione, para que o IoT funcione, para que eu possa pegar dados daqui meus e transmitir para um servidor na nuvem, um servidor meu, não importa, eu tenho que usar esses protocolos aqui para que os roteadores no meio do caminho saibam o caminho que eles têm que tomar até chegar onde eu quero mandar, no servidor onde eu quero mandar os dados. Ou no celular que eu estou controlando o meu sistema de IoT, não importa. Mas os dispositivos, o Arduino ou outros dispositivos, eles podem utilizar essas soluções tradicionais de Ethernet, Wi-Fi, GSM, e com isso, GSM aqui é celular. GSM é a tecnologia de celular que se usava principalmente no 3G. Mas o 4G é uma evolução, é o LTE, é uma evolução do GSM. Então, deixei GSM aqui porque é um padrão que serve como referência até para o 4G. E agora para o 5G que está surgindo também. Eles são evoluções dessa tecnologia GSM. Você pode utilizar essas mesmas soluções para você utilizar infraestrutura de redes que já existem. Eu estou instalando uma solução de IoT na minha casa. Poxa, eu já tenho uma rede Wi-Fi na minha casa, então talvez eu vá usar ela. Não vou instalar uma nova infraestrutura de rede na minha casa para poder automatizar a minha casa. A mesma coisa na minha empresa, sei lá. Então você pode usar essas soluções, mas existem algumas soluções também que foram criadas, principalmente essas três aqui, a gente vai falar de outras, que foram criadas especialmente para IoT, porque são soluções que consomem menos energia para a transmissão. Então, para algumas soluções de IoT, pode ser importante utilizar soluções específicas para comunicação entre o dispositivo de IoT e
o primeiro passo, o primeiro ponto de contato dele, que é o roteadorzinho dele lá, pode ser necessário você usar protocolos específicos. Depois, quando a informação saiu do dispositivo, foi para o primeiro ponto de rede, para o primeiro concentrador ali, onde todo mundo se comunica com ele. Daí para frente, pode usar a infraestrutura normal de rede, porque esse concentradorzinho, esse roteadorzinho aí, ele está ligado à tomada, então ele já pode usar o Ethernet para transmitir lá pro modem, para o outro roteador na outra ponta lá, para ir para a internet, não importa. Essas soluções aqui de enlace do IoT, elas são para ligar os dispositivos nesse primeiro roteador aí. E aí a gente tem essas, que nem eu falei, essas tradicionais continuam, mas tem outras que foram criadas especificamente para o mundo de IoT, com o principal objetivo de gastar menos energia. A gente vai falar sobre esses protocolos aqui para vocês entenderem isso. E também foram propostos protocolos novos para aplicação. Porque as aplicações agora de IoT são diferentes. Eu não tenho um dispositivo de IoT, normalmente eu não tenho lá um navegador rodando, não tenho um Firefox rodando no Arduino. Eu não tenho um Chrome rodando no Arduino. Eu tenho um programinha simples, que basicamente o que ele vai fazer é mandar de um lado para o outro dados curtos, dados simples, dados de leituras de sensores, de temperatura, de pressão, de umidade, de concentração de gás, ou seja, leituras de sensores, né, de nível de água, nível de um líquido qualquer. Vou mandar isso de um lado para o outro. Então são informações bem curtas. Não vou mandar um arquivo, não vou mandar uma imagem, um vídeo. Vou mandar informações bem curtinhas, tá certo? E vou mandar comandos simples também. Liga isso, desliga aquilo. Então são informações muito curtas que eu estou transmitindo de um lado para o outro, que eu posso ter protocolos muito mais simples do que esses que foram propostos para transmitir informações mais longas, para transmitir qualquer tipo de arquivo. Vou usar soluções mais simples, né? E esses daqui, o MQTT, que está em maiúsculo, porque ele hoje é a solução mais adotada, que é o que a gente vai usar aqui também, o AAP, o AMQP, sigla, nesse mundo de redes, o que mais tem é sigla. Esses aqui são protocolos, são soluções para transmitir esse tipo de dado, esses tipos de dados curtos, simples, tá certo? Também com o objetivo de consumir o mínimo possível de energia e de demandar o mínimo possível de processamento, né? Porque você também não tem, nesses dispositivos mais simples, você não tem um poder de processamento muito grande, né? Mas o HTTP continua, como ele é muito forte, ele continua sendo muito usado até no mundo de IoT, tá? Tem muitas soluções que usam o HTTP também, porque ele é universalmente muito aceito e muito utilizado. A gente vai falar um pouquinho nessas soluções, então, nessas novas soluções. Eu não vou ficar aqui falando como é que funciona o IP, como é que funciona o DP, que são protocolos de rede tradicionais, e não vem bem ao caso aqui para a gente, não faz muita diferença para a gente, mas eu vou falar no que diz respeito a IoT. Então, a gente vai falar aqui sobre essas soluções novas propostas aqui, tanto para a camada de enlace, que é bem mais baixo nível, assim, né, de como transmitir zeros e uns de um lado para o outro, e essas soluções que a gente chama de alto nível, que são soluções de aplicação, para transmitir esses dados livres dos sensores e tal. Então, nós vamos começar por baixo, né? A gente sempre começa por baixo, depois vai subindo na vida, né? Então, vamos começar falando da camada de enlace, que é a camada mais baixa, a gente fala de baixo nível, não é porque eu vou ficar falando palavrão aqui. Baixo nível é porque ela está no nível mais baixo aqui da pilha, na camada mais baixa, é o que está mais próximo ali do hardware. E aí esses protocolos, essas soluções para transmissão de dados em IoT, elas são muito voltadas para isso aqui, ó, por fato dos dispositivos possuírem limitação de energia, né? Então, as soluções tipo Ethernet, Wi-Fi, são usadas também, muitas vezes, para se aproveitar uma infraestrutura que você já tenha, mas nem sempre são os mais adequados. Existe uma versão do Wi-Fi que é o Low Power do Wi-Fi, o Wi-Fi para baixa potência, o Bluetooth Low Energy, que é o BLE, que é um Bluetooth com baixo consumo de energia.
E aí tem outras também, que são o Zigbee, LoRaWAN, Sigfox, LTE-M, um monte de nomes aqui comerciais e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre como esses caras funcionam, que tem funcionamento muito parecido, só para a gente ver esse universo aí, como é que é. Na verdade, até as soluções, elas têm propósitos diferentes. A gente tem várias soluções competindo no mercado. Primeiro, porque tem fornecedores diferentes, que têm soluções diferentes. E segundo, porque você tem problemas diferentes também. Às vezes eu vou ter redes de IoT com alcance pequeno, da ordem de 100 metros. Estou criando uma rede de dispositivos IoT na minha casa, na minha residência, na minha empresa. Uma área pequena, tá certo? Uma área de 100 metros, de algumas centenas de metros. Estou botando 100 metros aqui, não pode ser 100, 200, 300, 400, 500, da ordem de centenas de metros. Esse é o grau de amplitude da rede aí que eu estou falando. Para esse tipo de rede, as soluções de Bluetooth, de Zigbee, né, que é um outro protocolo, são mais adequados. Redes de alcance não muito longo. Mas algumas vezes você vai montar uma rede IoT que tem alcance da ordem aí de quilômetros, né, até aí algumas poucas dezenas de quilômetros. E aí você tem essas soluções de LoRaWAN e Sigfox, que são as duas principais. A gente vai falar sobre elas, tá? Elas é para quando você precisa de um alcance maior. Uma plantação, né, agroindústria aí, às vezes um pátio de uma empresa que é muito grande, né? Você pode utilizar isso. E quando o alcance é maior, você quer montar uma rede de IoT que vai ter centenas de quilômetros de distância, aí você pode utilizar as redes de celulares que já existem no mercado aí, né? Essa LoRaWAN eu dei exemplo aqui de plantação e tal, mas às vezes até um pátio, sei lá, vou criar uma rede de IoT aqui na Vale, no porto ali da Vale e tal. Não chega a ser 50 quilômetros, mas já é mais do que os 100 quilômetros aqui, já é uma coisa maior. Então essas outras soluções podem ser mais adequadas. Vamos falar sobre alguns deles aqui, né? Vou começar com esses aqui de alcance menor e depois vou aumentando os alcances. O Bluetooth Low Energy, também é conhecido como Bluetooth Smart, né? De inteligente. Ele tem um consumo de energia bem menor quando você compara com o Bluetooth tradicional, que a gente está acostumado a usar aí sei lá, nos celulares e smartwatches, daí da vida. O Bluetooth Low Energy, ele tem uma característica que, na verdade, boa parte desses protocolos de IoT tem, protocolos de enlace de IoT, que é o seguinte, ele mantém o dispositivo com o rádio dele desligado a maior parte do tempo. O dispositivo em idle é igual a televisão da casa da gente, quando você desliga, que ela não fica 100% desligada, ela fica em idle. Ela desliga a maior parte dos circuitos dela, mas ela fica com aquele LEDzinho lá ligado, dizendo que ela está desligada, mas ela está esperando um comando do controle remoto. Então, quando sua televisão está em idle, por exemplo, ela não está totalmente desligada, né? Ela está consumindo pouca energia porque ela desligou quase totalmente. Mas o circuito, por exemplo, receptor do controle remoto está funcionando. Tanto que você consegue ligá-la pelo controle remoto, porque ela recebe o sinal do controle remoto, e aí ela, quando você manda ligar, ela religa todos os circuitos dela, ela sai de idle. O Bluetooth Low Energy, os protocolos de maneira... Os protocolos não, desculpa. Os protocolos de enlace, as soluções de enlace, o Wi-Fi, o Ethernet, eles de maneira geral ficam... Os transmissores ficam ligados a maior parte do tempo, né? Essas soluções de IoT é que fazem o contrário, elas ficam desligadas a maior parte do tempo. Na verdade, a ideia básica é você ficar quase que o tempo todo com os circuitos de transmissão e recepção, né, de rádio do seu aparelho, ficarem desligados praticamente o tempo todo, e de vez em quando você dá uma ligadinha nele para poder ver se tem alguma mensagem para ele na rede ou mandar mensagem para os outros. Então, você faz com que a bateria do dispositivo dure bem mais, porque os circuitos de transmissores e receptores são grandes consumidores de energia, muito mais do que o processador. Quando você transmite uma informação pelo ar, você gasta muita energia,
porque é muito custoso, você precisa de uma potência relativamente alta. Alta que eu estou falando comparado com a potência de funcionamento de um aparelho desses aí normalmente. Então você tem consumo de energia alto. Para ter uma ideia, quando você liga no Bluetooth Low Energy, quando você liga o transmissor e começa a transmitir, você tem consumo de energia com picos de 6 mA. Você chega a gastar até uma corrente de 6 mA. Mas como você fica boa parte do tempo desligado, em média, você acaba consumindo algo da ordem de 1 microampere. 1 microampere são 6.000 vezes menos do que 6 miliamperes. Então você está gastando 6.000 vezes menos energia quando você desliga o transmissor e só liga ele de vez em quando para poder ver se tem alguma coisa para você naquele momento ali. Se tem alguma coisa que você transmitir, aí você transmite rapidinho e liga o rádio de novo. Então você fica com o rádio desligado uma parte do tempo com o objetivo de economizar energia. Só esse o objetivo. Bom, o Bluetooth Low Energy, ele cria uma rede, então, sem fio entre máquinas, né, que estão ligadas diretamente aqui, ó, ponto a ponto, por exemplo. Eu posso ter um celular ligado num computador, eu posso ter um dispositivo ligado num roteador. Muitas vezes, eu estou criando uma rede IoT, por exemplo, e eu tenho vários dispositivos ligados num principal, ou seja, vários slaves ligados num master. Às vezes acontece de você ter, por exemplo, o ponto a ponto, você ter o meu dispositivo ligado num roteador que vai pegar e ligar ele na internet. Esse cara aqui é o meu dispositivo, esse aqui é um roteador que está ligado na internet. Beleza. Mas às vezes acontece de nem todos os dispositivos terem acesso direto ao roteador que está ligado na internet, porque não alcançam diretamente. Então, pode acontecer, por exemplo, de eu ter um master, que é um cara aqui, que está ligado num roteador que está ligado na internet, e esse master aqui ele é responsável por coordenar a comunicação de todos esses slaves. É o mestre e os escravos. Aqui, por exemplo, eu tenho vários mestres e eu tenho... Eles também não se comunicam entre si necessariamente porque não alcançam um ao outro, eles têm um slave no meio deles. Você tem a união de várias redes aqui, você pode ter redes cada vez mais complexas de dispositivos. Isso aqui é muito comum quando você tem uma área muito grande e o Bluetooth ele tem um alcance pequeno, que nem a gente viu, mas eu quero que um cara de lá de longe fale com um cara que está aqui mais perto. Então, se esse cara aqui quiser falar com esse, apesar desse aqui estar a 300 metros de distância desse, o alcance máximo aqui é de 100 metros, ele vai mandar para esse mestre vai mandar para esse escravo vai mandar para esse mestre vai mandar para esse escravo. A informação chega daqui para lá. Qual a diferença do mestre para o escravo? É que o mestre diz qual é a vez de cada um dos escravos que está ligado a ele transmitir. E esse cara não pode transmitir a hora que ele quer, ele transmite a hora que esse cara, que esse mestre quer que ele transmita. Certo? Bom, nós estamos numa era aí que até esses nomes aqui, né, mestre e escravos, não me batam ou não, é um nome que ainda as literaturas usam, mas não sei se vocês sabem, mas até isso está sendo revisto atualmente, né? Tem um monte de gente querendo tirar esses nomes mestre escravo, master slave, porque isso remete à escravidão dos negros, né? E a tudo que passaram. Então tem várias soluções que estão mudando a nomenclatura, não usam mais mestre escravo. Usam coordenador, trabalhador, usam outros nomes. Bom, o Bluetooth é isso. É isso. Eu não vou entrar em detalhes do funcionamento elétrico do Bluetooth, não. O principal do Bluetooth Low Energy de saber é isso, que ele fica desligado a uma parte do tempo. Uma outra solução que é competidora, né, concorrente direta aí do Bluetooth é o Zigbee. O Zigbee é até bastante usado aí, tá? Em algumas soluções de automação residencial e industrial também. Foi uma aliança de 200 companhias, os caras se juntaram e desenvolveram uma rede simples para automação residencial e industrial, para IoT, né? Com o objetivo de ter menor consumo de energia, de ser seguro, de ter coexistência com outras redes na faixa de SM. Não sei se vocês sabem o que é a faixa de SM. A faixa de SM é uma faixa de frequências que é permitido para o uso da população em geral. Quando você transmite pelo ar, a transmissão ela é toda regulamentada no mundo inteiro, né?
você tem órgãos, no Brasil é a Anatel, você tem órgãos que regulamentam as faixas de frequência. Que faixa de frequência pode ser usada para que tipo de transmissão? Então, tem faixa de frequência que é destinada para aeroportos, ninguém pode usar. Tem faixa de frequência que é destinada para TV, tem faixa de frequência que é destinada para rádio. Essas faixas são bem regulamentadas, só pode transmitir nelas se você tiver uma autorização. Você não pode chegar na sua casa e falar assim, vou criar um canal de rádio aqui, vou começar a transmitir. Não pode. Se você fizer isso, você vai ser multado. A Anatel não permite, tem uma empresa de fiscalização que é chamada Dentel, um órgão de fiscalização, o Dentel, ele fica monitorando transmissões de rádio. Se você transmitir a rádio e você não tem autorização, ele vai lá e vai te multar. Você não pode transmitir onde você quiser, é uma concessão, né? Você tem que pedir a autorização, eles te dão autorização e você usa. Mas imagina se para eu instalar o Wi-Fi na minha casa, para eu instalar um telefone sem fio, para eu ter qualquer uma dessas coisas, eu precisasse antes pedir uma autorização para ver se eu posso ligar ou não. Isso não dá muito certo. E por este motivo, existe uma faixa chamada ESM, que é uma faixa do cidadão, que é uma faixa na qual os aparelhos podem transmitir sem precisar de autorização do governo, sem precisar de uma concessão para isso, para que funcionem todos esses equipamentos. Nessa faixa, você pode transmitir à vontade, mas desde que esteja dentro de uma limitação, normalmente, de potência de transmissão também. Você pode transmitir na rede Wi-Fi, na faixa de frequência do Wi-Fi, por exemplo, que é 2,4 GHz ou 5 GHz. Você pode transmitir nessas faixas de frequência, mas você não pode transmitir numa potência enorme, senão você vai interferir em todos os seus vizinhos. Dependendo da potência que eu transmitir, eu posso interferir no meu bairro inteiro. Então você tem limite de frequência de potência que você pode usar para transmitir. Mas o Zigbee ele foi criado dentro dessa faixa de frequência, que é permitido na maioria dos países. Os países têm umas convenções, né? Eles têm faixas de frequência muito parecidas, assim, que são permitidas. Uma ou outra só vale para um país, mas tem umas faixas lá da ordem de 2,4 GHz, da ordem de 900 MHz é outra, 5 GHz é outra. Nessa ordem aí, todos os países têm mais ou menos um consenso aí que podem transmitir nessa faixa de frequência. Então, o Zigbee foi pensado para uma faixa de frequência dessas que você pode utilizar sem precisar de pedir autorização para ninguém, né? E foi criado pensando em baixo custo. Ele foi criado usando um padrão, baseado num padrão I3E 802.15.4. Não sei se vocês já ouviram falar no I3E. I3E é Instituto de Engenheiro Eletrônico e Eletrônico e Eletricista, né, americano, é Institute of Electronic and Electric Engineering. Ele tem uma série de normas, ele tem uma série de padronizações, padroniza um monte de coisa da área de telecomunicações, da área de distribuição de energia, de várias áreas aí. E tudo que começa por 802 é de rede. Então, esse aqui é um padrão de rede. É um padrão de transmissão de rede sem fio de baixo alcance, né? Personal Area Network. A área de alcance é rede de alcance pessoal. E alcance pequeno, onde o Bluetooth se encaixa aí, o Zigbee também. Você pode ligar os nós, né, as máquinas, os equipamentos, os dispositivos que falam Zigbee, você pode ligar eles em árvore, em estrela ou em mesh. Em árvore quer dizer, eu tenho um cara central, um computador, um dispositivo, aí tem outros dispositivos ligados nesse, aí tem outros dispositivos ligados nesses dispositivos que estão ligados nesse, e tem outros que são ligados nos que são ligados, nos que são ligados, e aí eu vou criando tipo essa hierarquia, assim, que a gente fala que é uma árvore. E estrela é essa mesma topologia aqui, ó, de eu ter um cara no meio e todo mundo ligado nele. E, por último, o mesh é uma bagunça, é todo mundo ligado em todo mundo. Também é possível no Zigbee, né? Aí você pode ter dispositivos coordenadores, roteadores, dispositivos sinais, eu não vou entrar nesses detalhes, não. Mas a ideia, quando você tem uma rede mesh, é você poder criar isso aqui, ó. Você tem vários dispositivos Zigbee e eles podem transmitir informação de um lado para o outro e você pode ter vários caminhos redundantes. Então, num esquema de automação, por exemplo, eu posso pedir para poder... Eu posso pedir para ligar uma lâmpada à distância, por exemplo. Estou usando aqui um desenhozinho de uma lâmpada, de um interruptor tradicional, mas vamos supor que eu mande acender a lâmpada à distância, com meu celular, sei lá, com um dispositivo qualquer.
E aí, para chegar na lâmpada, não consegue chegar direto, ele passa por alguns nós Zigbee que eu tenho aqui até chegar lá no destino. Passa por esses vermelhinhos aí, foi o caminho que ele encontrou para achar. E aí, se no meio do caminho algum desses nós pararem de funcionar, a rede Zigbee é capaz de achar um caminho alternativo e manter a conectividade, manter as coisas funcionando. Então, uma rede mesh é isso, é para você criar esse tipo de rede em que você tem vários caminhos alternativos, porque se algum der problema, você consegue achar um caminho alternativo aqui. Isso para redes mais complexas, tá? Boa parte das soluções reais que eu já vi com Zigbee acabam nem tendo isso. Você tem um roteadorzinho Zigbee, igual você tem um Wi-Fi na sua casa, um roteadorzinho Zigbee, e os dispositivos que falam Zigbee se comunicam direto com ele, ponto. Essas soluções aqui são mais sofisticadas, eu nunca vi uma funcionando dessa na prática com Zigbee, não, pra falar a verdade. O Zigbee ainda ele usa umas faixas de frequência, uma faixa de frequência muito parecida com o Wi-Fi, mas ele usa as faixas de frequência que o Wi-Fi não usa para nada. Esses são os canais aí do Wi-Fi, quando você tem um Wi-Fi tradicional aí de 2,4 GHz, que é o Wi-Fi mais antigo, eles usam principalmente o canal 1, canal 6 e canal 11. São os canais mais usados de Wi-Fi. Entre 1 e 6 tem uma áreazinha aqui, que a gente fala que é uma área a banda de guarda, que é uma áreazinha que não é usada para nada. E aí o Zigbee acaba usando essa áreazinha que não é usada para nada para poder transmitir as informações do Zigbee, para interferir o mínimo possível com as redes Wi-Fi que já existem. Esse que está pontilhado em vermelho aqui é o micro-ondas. O micro-ondas de vocês aí, internamente, quando ele esquenta a comida, ele usa uma faixa de frequência aí que é parecida com a do Wi-Fi. Aliás, é um teste que o pessoal faz, né? Não botar coloca um aparelho, um celular, uma coisa assim dentro do seu notebook, sei lá, tendo micro-ondas, mas não liga o micro-ondas. Só vê que você não, via Wi-Fi, você não vai conseguir se comunicar com ele. Se conseguir é porque seu micro-ondas está com vazamento. Porque ele não deixa passar essa faixa de frequência aqui, que é a faixa de frequência, ele bloqueia essa faixa de frequência, que é a faixa de frequência aqui que o micro-ondas usa, né? E que o Wi-Fi também usa. Tem uns testes aí, tem um pessoal que faz isso, mas não liga o micro-ondas com o celular dentro, nem com o notebook dentro, senão vai queimar o notebook, vai queimar o celular e vai queimar o micro-ondas. No caso do Arduino que a gente está usando, tem uns módulos que chamam XBee, de uma empresa chamada Digi International, que implementam o Zigbee, o protocolo Zigbee. Tem uma outra solução, que já é, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Não, nem precisa, aqui nesse desenho tem, ó. Que não são tão concorrentes do Bluetooth, né, e do Zigbee que a gente falou, porque eles, apesar de ter baixo consumo de energia, ele tem um alcance maior. A LoRaWAN é para redes em que eu preciso de maior alcance, né, que nem eu falei com vocês, numa empresa, tipo, sei lá, uma empresa que tem um pátio grande, tipo uma Vale da vida, ou no agronegócio lá, numa plantação, né, um campo mais extenso. Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Centec, que é uma empresa europeia. E, na verdade, ele foi desenvolvido por essa empresa, mas para padronizar isso, eles criaram uma aliança chamada LoRa Alliance, que padronizou toda essa, como é que se daria a comunicação desse LoRaWAN. Teve participação da IBM, Cisco, Orange, que é uma operadora de telefonia no europeia, FlashNet também, que é uma outra operadora. Todas elas se juntaram e criaram esse padrão livre assim, para as pessoas usarem. Pode parecer meio um contrassenso as empresas se juntarem, criarem um padrão que todo mundo possa usar sem pagar para elas, né, o padrão, mas isso aí já é a história da computação e das telecomunicações, elas já passaram muito por empresas criando soluções e não compartilhando as soluções com outras e falando assim, ó, essa aqui é a minha solução, é muito boa, se alguém quiser usar, tem que pagar para mim. Todas as vezes, grande parte das vezes que isso aconteceu, os concorrentes todos se juntaram, criaram um padrão diferente daquele, e o outro, mesmo que fosse um padrão um pouquinho melhor, morria, porque só um fabricante dava suporte a ele. Então, os fabricantes, de maneira geral, hoje em dia, eles se juntam,
normalmente formam uma aliança e propõem uma solução para que todos possam usar. Né? É muito difícil você ter na área aí, de rede de telecomunicações, alguma empresa que está disposta a fazer um investimento que depois vai ficar amarrado àquele fornecedor específico. Você tem sempre interesse em aplicar uma solução que, se amanhã ou depois uma outra empresa estiver oferecendo mais barato, você possa migrar para uma outra empresa, né? Então, por isso que esses padrões, eles são importantes. Ela tem um alcance bem maior aí, ó, de 2 km a 14 km. Uma transmissão sem fio a 14 km é longe, hein? É longe pra caramba. Ela tem bastante imunidade a ruídos, né? Utilizam radiofrequência FSK, que é um princípio de modulação aí, quem é da engenharia de computação, engenharia elétrica, e estuda isso, estudou isso comigo até. Então, o LoRaWAN é a solução como um todo, do protocolo, de toda definição de como funciona o sistema. Ele permite vida útil longa para as baterias. Alguns dispositivos com baterias que podem durar até 10 anos, porque o dispositivo fica muito tempo desligado. Então, isso é legal. Para áreas remotas, você coloca um dispositivo desse, a bateria dele vai durar 10 anos. Então, os caras usam, às vezes, monitoramento de floresta, né, para preservação, para ver como é que tá as coisas, todos os índices lá na floresta e tal. E aí você sai espalhando sensor na floresta, você nem sempre vai ter facilidade de voltar lá para poder pegar o sensor. Então, ele vai durar até 10 anos. Tá? É escalável, quer dizer, você pode criar redes muito grandes. E olha qual é a taxa de transmissão dele. Transmissões entre 300 bits por segundo e 5.000 bits por segundo, 5 kilobits por segundo. Hoje, na casa da gente, aí, quando você tem internet lenta, é a 1, 2 megabits por segundo, milhões de bits por segundo. As internets lentas, né? Internets mais rápidas aí estão da ordem de 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo. Aqui a gente está falando em 300 bits por segundo, 5 kilobits por segundo. Não dá para ver Netflix com isso aí, não dá para ver YouTube com isso aí, mas dá para transmitir dados de temperatura, dados de pressão, dados de umidade, que são dados pequenos. Né? Você não precisa de uma capacidade muito grande de transmissão. Por que você tem essa velocidade tão baixa? Porque a distância, na transmissão sem fio, a distância é inimiga número 1 da velocidade. A robustez, o que é a robustez de a transmissão? A imunidade que ela tem à interferência causada por ruídos, causada por outras transmissões que estejam ocorrendo naquele ambiente, a robustez dela, a imunidade que ela tem a essas interferências, é inversamente proporcional à velocidade de transmissão também. Quanto maior a velocidade de transmissão, normalmente, mais suscetível a ruídos você é. Quanto menor a velocidade de transmissão, mais robusto você é. A gente pode perceber isso na casa da gente, no Wi-Fi da casa da gente. Se você tiver com o seu computador pertinho do roteador, nível máximo, lá você vai ter uma velocidade de transmissão, você vai se conectar, você olhar lá, a velocidade de conexão que você está conectado, o seu roteador é alta. Porque, como ele está muito perto, não tem muito ruído. Se você já vai para outro cômodo, você pode ver que a sua velocidade de transmissão no seu Wi-Fi da sua casa diminui. Diminui por quê? Porque você já está mais distante. Então ele tem que usar uma velocidade mais baixa para ser mais robusto, para ser mais imune aos ruídos do ambiente, que são do celular, que são as próprias ruídos causados pelos obstáculos que tem no meio do caminho, né? Paredes, coisas assim. Aqui, a transmissão é uma velocidade muito baixa, porque o alcance é muito alto, de 2 km a 14 km, é muito mais alto que o Wi-Fi da casa da gente, que passa ali de 30 metros, ele já não está funcionando direito. Aqui a gente está falando em quilômetros, né? A faixa de frequência que é utilizado é aí de 902 a 928 MHz. Tem alguns telefones sem fio mais antigos que utilizavam essa faixa de frequência aí. Não é uma faixa de frequência muito boa quando você precisa de grandes velocidades, mas para velocidades baixas é legal. E é muito menos poluído do que a faixa de frequência de 2,4, 5 GHz, que são muito usadas para telefonia celular, para Wi-Fi, principalmente. Né? Aqui está mostrando os vários dispositivos ligados nos concentradores. Aqui é que a distância pode ser de 2 a 14 km.
Depois que chega nesses concentradores, esses caras interligam eles na internet, né? No servidor de redes aqui, no servidor de rede na internet, que podem ligar nas aplicações de serviço, tá? No servidor de aplicação, onde tem os serviços que você está prestando para essa rede aqui. Aqui está mostrando, né? Não é isso é uma imagem oficial lá da LoRaWAN, mostrando o seguinte: quanto mais eu me afasto da antena de transmissão do meu roteador, o que vai acontecendo com a minha transmissão? Eu gasto mais energia para transmitir. Então, se eu quiser transmitir daqui para cá, eu gasto uma quantidade de energia. Se eu quiser transmitir daqui para cá, eu gasto menos energia, porque eu estou mais próximo. E o tempo que eu demoro para transmitir também é maior, quanto mais longe eu estou, porque a velocidade de transmissão é menor. Ó. Aqui tem uma velocidade de transmissão, ela vai diminuindo significativamente à medida que eu vou me afastando do transmissor, né, do receptor. Então, a velocidade de transmissão vai diminuindo. Em compensação, o tempo para transmitir alguma coisa e a energia que eu gasto para transmitir vai aumentando. Então, aqui ó, são as velocidades de transmissão. Ó. O alcance da ordem de 2 km, eu consigo transmitir a 5 kilobits por segundo, 5.470 bits por segundo. Certo? Aí um pacotinho de dados, ele demora aí 56 milissegundos para ser transmitido. Uma informação, um pacotinho de dados demora 56 milissegundos. No máximo, na distância mais longa aqui, 14 km, eu tenho uma transmissão da ordem de 290 bits por segundo. Esse mesmo pacotinho que eu transmitia lá a 2 km, demorava 56 milissegundos, aqui eu demoro 1.400 milissegundos. Praticamente 1,5 segundos. Demora? Demora. A transmissão, porque a transmissão é mais lenta? É mais lenta. Mas a vantagem é que eu consigo fazer esse tipo de transmissão que eu não conseguia fazer direto com outros locais, com outras soluções. Às vezes, tem uma questão de custo envolvida. Eu vou botar um ponto de acesso só uma anteninha e ela vai alcançar 14 km de raio. Em outras soluções, eu precisaria disponibilizar várias anteninhas e ia ficar mais cara a solução. E aí, eu estou coletando aqui sei lá, a temperatura e o pH do solo. Pô, eu demorar 1,5 segundos para transmitir temperatura e umidade do solo de um sensor, não é um problema, porque às vezes no fundo eu vou precisar de uma leitura dele por minuto, sei lá. Por quê? Porque é uma plantação. Isso aí vai dizer se eu tenho que irrigar aquela ponta ali ou não. Eu irrigar aquela ponta ali, se eu demorar 1 minuto para poder irrigar aquela ponta, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, não vai mudar nada. Se eu demorar 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, não vai mudar nada. Se eu demorar meia hora a mais, meia hora a menos para poder começar a irrigação, não muda nada. Muda se demorar 1 dia, 2 dias. Meia hora a mais não muda nada. Então, no fundo, se eu demorar 1,5 segundos para transmitir essa informação, não tem problema. Porque eu posso coletar essa informação uma vez por minuto, uma vez a cada 10 minutos. Depende de cada caso. Né? Então, essa é uma solução, por exemplo, que se adequa bem para esse tipo de rede de OT, mas para as redes tradicionais não serve para nada, né? Eu não posso dar aula online aqui usando o LoRaWAN porque não vai rolar, né? Não vai dar com essas taxas de transmissões tão baixas aqui. Beleza? Nós estamos quase chegando na nossa aula, falta 5 minutos. Na próxima aula a gente continua. Eu vou falar sobre o Sigfox, que é o outro protocolo, e aí vou entrar nos protocolos de mais alto nível, principalmente no MQTT, que eu quero me ater bastante tempo aqui no MQTT, porque é um protocolo que a gente vai usar muito, e que nossas soluções vão estar baseadas muito nele. Então é muito importante a gente entender como é que ele funciona. O funcionamento dele é bem simples, tá? Mas é bom a gente entender bem nele aqui. Vou falar nesse Sigfox e vou falar nos processos aí. Tem algumas soluções que estão rodando hoje em dia, até aqui em Vitória, tá? Usando esse LoRaWAN. Tem redes públicas aqui com LoRaWAN, se eu não me engano, não sei se foi a Vivo ou se foi a Oi que montou em alguns lugares umas redes LoRaWAN. Botou umas antenas dessa e você pode utilizar elas para suas soluções. Então tem algumas startups, se eu não me engano, que tem soluções baseadas nesse LoRaWAN aqui. Tá claro, pessoal? O que eu falei até agora? Sim. Tranquilo. Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamada rapidinho aqui, e aí na próxima aula a gente continua, na terça-feira, né? Agora terça-feira não é mais feriado, né? Então, normal.
E aí lá, quem não se inscreveu ainda lá no WhatsApp, se inscreva lá. E aí lá eu, ao longo do fim de semana, aí da semana, a gente combina direitinho aí para vocês pegarem os kits. Vou fazer uma chamada rapidinho, não saiam não, porque eu faço a chamada aqui. Eu faço uma chamada sem fazer chamada, né? Eu olho o nome de vocês aqui e vou dando presença ou ausência. Cadê? Peraí que eu abri o negócio errado aqui. Pessoal, um negócio, não sei se é orientação da FAESA, mas por que você criou 2 links para as 2 aulas? Separar por dia? Não, é por incompetência minha mesmo, criar um link só para as 2 aulas. Eu queria sugerir fazer só em um link, porque a gente não precisa ficar decidindo qual que vai entrar. É só entrar em um link só. Eu acho que foi na quinta-feira, quando eu fui criar ele, na primeira quinta-feira, eu não consegui no calendário lá colocar como recorrência terça e quinta. Pro mesmo dia. Recorrência semanal. Eu não sei, você sabe algum jeito? Se você souber, pode me falar e eu acerto. Não tem problema, não. Não, eu nunca nem mexi com o calendário. É porque quando eu crio uma reunião, eu crio ela para ela ser sempre a mesma, eu tenho que criar a reunião e tenho que dizer que ela vai ser recorrente. E aí eu posso dizer, vai ter todo dia nesse mesmo horário, ou toda semana nesse mesmo horário, ou todo mês, né? Eu digo qual é a recorrência que eu quero. Ou vai ser nesse horário aqui de 2 em 2 dias, de 2 em 2 semanas, mas eu não vi um jeito de falar assim, vai ser nesse horário na terça e quinta. Eu não consegui fazer isso. Por isso que eu criei 2, entendeu? São 2 reuniões com recorrência semanal. Por isso só. Não tem. Eu não sei se é a limitação do Teams, ou se é a limitação minha. Também pode ser, né? Não, acho que não tem mesmo, não. Não tem aí por isso lógica. Por isso são 2. A gente pode só usar um? Ou, pelo menos, muda o nome dos grupos pra gente saber, tipo, qual aula é da terça. Eu não sei se tem como a gente fazer isso. Eu posso sim. A aula no ifenzinho terça. Porque aparece no seu calendário aí, você tá falando? Não, por quê? Tem histórico de chat. Então eu tenho todas as minhas aulas nos recentes. Aí eu só clico na aula e clico participar. Eu não preciso entrar num link. E já que a gente já está usando o aplicativo, por causa da conta... Mas se você entrar no calendário também, aparece para você, não aparece não? Não. Só você que gerou o link, eu acho. É? Tá. Não entra no calendário de vocês, tá certo. Tá, tudo bem. Talvez eu acho que tem como convidar... Você está usando o e-mail da FAESA? Sim. Não? Tá? Então, o que eu posso fazer também, eu posso colocar acho que está todo mundo com o e-mail da FAESA, eu nem olhei já. Porque se vocês estiverem no e-mail da FAESA, uma coisa que facilita, é que eu posso colocar vocês como convidados, né, como participantes da reunião, e aí passa a aparecer no calendário de vocês. Edita o nome da sala, acho que vai ser mais fácil assim. Também posso fazer isso. Botar, tipo, a aula virtual de OT, põe terça e quinta, né? Aham. Beleza. Que eu acho que muda aqui pra gente também. Tá, beleza, eu mudo lá. Valeu, vai facilitar pra caralho. Beleza, eu tô vendo aqui, Edson, acho que não tá aí, nem Érico, né? Jaci tá aí, Juliana, Leandro, Marcos Rui tá aí também, Matheus tá aí, Maiane tá aí, Rafael tá aí, Sofia tá aí. É só isso mesmo? Só o Edson e Érico que não estão, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Então é isso, pessoal. Até terça-feira. Falou, até mais. Bom final de semana. Bom final de semana. Boa noite a vocês.